Para você que fica zangado por ter que ceder espaço para a ambulância no trânsito, ou que se incomoda com o barulho da sirene, que xinga o condutor quando recebe sinal de luz para sair da frente e não entende por que a pressa, lembre-se, dentro dessa ambulância acontece uma batalha pela vida, que muitas vezes define o futuro de um pai, uma mãe e um filho. Aqui cada minuto é precioso e na maioria das vezes angustiantes. Cada movimento, cada decisão podem determinar o rumo de uma vida. Lembre-se, pode ser um parente ou um amigo seu. Nosso eterno apoio a todos os profissionais da saúde e resgates, condutores e todas as equipes do SAMU.
Brasil.